Notícia, primeira edição. Estamos aqui para acompanhar informações importantes de São Paulo, Brasil e do mundo, Fabi. Isso mesmo, Fred. Bom dia, Ali. Bom dia, Isa. Bom dia, Fábio Denardes. A gente vai abrir aqui o download nessa quinta-feira, porque ontem eu tava já com a mão no meu passaporte depois para ir para Disney, ver o Mickey, porque o dólar despencou, menor valor do dólar em quase 2 anos. Bolsa deu uma reviravolta. A gente falou, agora a gente vai respirar e o Fábio Denardes vai dar dinheiro pra gente. E nada. Bom dia, Fabi. Bom dia, Fred Júnior. Bom dia, amigos da bancada, ouvintes da Guardiã da Notícia. Ontem nós tivemos um dia maravilhoso, né, Fabi? A Bolsa subiu 2,09. Na verdade, foram 2 recordes, né? No intraday, o maior número de cotação, 193.759 pontos. E o fechamento também o maior recorde. A Bolsa fechou com 2,09 de alta. E o dólar fechou a 5,10, mas durante o dia ele bateu 5,06. Eu na minha rede social ainda brinquei e falei, a Guardiã da Notícia, que a gente sempre falou que a gente ia ver o Mickey o quanto antes. E ontem realmente um otimismo muito grande por conta aí, né, de um cessar-fogo pelo menos de 2 semanas e a abertura do Estreito de Hormuz. Mas aí durante o dia, né, veio a notícia que o Israel tinha bombardeado, né, o Líbano, e aí a Bolsa voltou um pouquinho, mas ainda mesmo assim fechou com 2,09. As ações que mais subiram foram de bancos, Fabi. Os bancos que acabam repercutindo bastante, o BTG subiu 6,72, o Bradesco subiu em segundo lugar 5%, uma vez que com o petróleo em baixa, né, que o barril do petróleo chegou a cair 13%, estava na faixa de $94 o barril. Põe uma inflação para longe, os juros caem, e se os juros caem, a inadimplência, né, principalmente aí dos credores dos bancos, acabam ficando mais tranquila, e aí as ações do banco acabam subindo. Esse foi o lado positivo de ontem. Mas a gente sabe que por conta desse cessar-fogo que teoricamente Donald Trump teria já anunciado, como Israel não se posicionou no cessar-fogo, a gente vive ainda essa instabilidade e possivelmente esses números tão positivos não devem permanecer. Fabi, na verdade hoje pela manhã, né, já voltou um pouco, o barril do petróleo já está trabalhando na faixa de $97, está com 3,5% de alta. As bolsas dos Estados Unidos, que ontem também bateram recorde, subiu 2,5% Dow Jones, o S&P 500 subiu 2,85%, agora pela manhã já estão com 0,4%, 0,5%, justamente por conta dessas incertezas, né? O otimismo foi muito grande, a gente acredita aí que os bancos centrais estão muito de olho e possa ter um corte de juros se essa guerra realmente terminar o quanto antes. Mas as notícias hoje, pela manhã, não são tão positivas, uma vez aí que esse cessar-fogo está praticamente consolidado, porém a abertura do Estreito de Hormuz, o Irã ainda não abriu. Não, e ele fechou totalmente, né? Fazendo com que os navios retornem e o que complica ainda mais a tensão. Mas acho que, como nós somos otimistas, né, Fábio? A gente acredita que a gente ainda vai ver o Mickey em algum momento dos próximos anos. Mas o que a gente pode ver de cenário positivo, e daí você pode fazer uma avaliação, é o quanto o mercado respondeu positivamente de uma forma rápida. Realmente, o mercado está muito otimista, o mercado vem acreditando que esse conflito no Oriente Médio pode ser 2, 3 semanas, e aí realmente as tensões diminuam, e aí provavelmente a gente volta a ter uma estabilidade, né? Pelo menos assim, os bancos centrais vinham trabalhando aí com possíveis cortes de juros, aí acabou mudando. Nesse primeiro momento, eu acredito, vai sair os números até sexta-feira nos Estados Unidos, provavelmente vai ter um pouco de inflação por conta realmente do aumento dos combustíveis, né? Inclusive isso está pesando muito na popularidade, do Donald Trump, né? Uma vez que também o cidadão americano está sentindo no bolso esse aumento aí dos combustíveis, né? Agora, o que a gente observa aqui para o Brasil é que a gente está realmente em atenção, o próprio governo federal fazendo uma série de medidas, porque o nível de endividamento no Brasil está muito alto, a nossa taxa de juros é absurda, a gente só tem uma taxa de juros menor do que a da Turquia, então a gente tem que rever aí o nosso cenário. Então, para nós brasileiros, qual o mundo ideal?
Na verdade, a gente tem, né, a primeira ou a segunda maior taxa nominal de juros. Isso faz com que os investidores de fora acabam vindo para cá, isso é o lado positivo. Por isso a gente também tem essa queda no nosso câmbio, no nosso dólar, né? O real fica valorizado e o dólar caindo. Por isso que a gente acredita que a gente ainda, se tudo correr bem e essa guerra terminar o quanto antes, a gente vai ver o Mickey. Eu tenho uma esperança que o dólar possa vir a 4,90, mas realmente precisa os conflitos lá cessarem, né, de uma forma. E aqui no Brasil eu acho que a gente tem que ter um pouco de preocupação, a gente vai ter inflação, por isso que a gente comenta aqui, eu acho que boas aplicações são atreladas ao Tesouro Direto, mais o IPCA, porque eu acho que vai vir aí uma inflação e isso faz com que a gente tenha que mudar os nossos pensamentos, principalmente para os investimentos. Então vamos falar em investimento agora, aproveitar o Quão Mais Chique do Brasil, ao vivo aqui de terça e quinta, na Guardiã da Notícia. Qual que é a melhor opção agora para quem tem dinheiro e quer investir? Eu acho que em momentos assim de incerteza, Fabi, o mais importante é você preservar o seu patrimônio e não tentar buscar lucros. Então eu acho que a pessoa que tem um dinheiro guardado, tem uma renda que quer aplicar, eu acho que 70% do seu patrimônio tem que ficar em renda fixa, principalmente em Tesouro Direto, mais IPCA e um CDB e uma LCA. 10% eu acredito que possa colocar em ações. Então você pode pegar aí as blue chips ou até a gente pode comentar aqui de terças e quintas algumas ações que a gente acredita que possa estar na carteira. 10% eu acho que tem que colocar em dólar, né? E a gente está falando não só de pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior, mas se você tiver qualquer tipo de reserva, faça uma poupança que a gente brinca em dólar. Aqui no BTG, por exemplo, você pode abrir, quando você abre a sua conta, você já tem uma conta internacional, então eu acho que vale a pena. E 10% o restante eu acho que tem que colocar em fundos imobiliários que pagam rentabilidades mensais. Então eu acho que a proporção de uma carteira é essa, 70% em renda fixa nesse momento, 10% em ações, 10% em moeda internacional e 10% num fundo imobiliário. Perfeito, então, Fábio Denardi, muito obrigada aqui pelas informações, por deixar o nosso telespectador, nosso ouvinte da FM 82.3 sempre muito bem informado, principalmente sobre esse mercado financeiro, porque gera realmente uma insegurança, o que fazer com o meu dinheiro. Ele já adiantou que poupança nunca, certo? Poupança jamais, é comido pela inflação. Eu acho que nós temos taxas de juros muito altas. Temos que aproveitar esse momento, Fabi. A gente não gostaria que a taxa tivesse assim. O mercado está trabalhando com taxa de juros provavelmente para o final de 2026 a 12,50, mas tem gente falando que pode ser um pouco mais. Então, nesse momento de incerteza, é melhor a gente colocar na renda fixa, aproveitar e pegar um pouco das oportunidades aí que o mercado acaba dando para a gente. Perfeito. Então, quem quiser seguir diariamente para realmente acompanhar esse mercado financeiro, faz como, Fábio? No meu Instagram, Fábio Denardi Oficial. E aqui na Guardiã da Notícia, todas as terças e quintas, a gente está comentando um pouco e me chame no particular, que a gente acaba auxiliando aí, principalmente sobre as notícias, as informações aí do nosso dia a dia. Perfeito, então. A gente conversou com o Fábio Denardi, economista e especialista em mercado financeiro, toda terça e quinta, às 9 da manhã, aqui no Download, primeira edição. Obrigada, Fábio. Obrigado, Fabi. Obrigado, Fred Júnior. Um abraço. Fred, vamos seguir? Cadê o calor, Fred? Vamos, o calor está dando um grande abraço. Estamos agora no outono. Um grande abraço. Estamos no outono agora oficialmente, Fabi.